Efésios 5,17. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. E aí o texto base da nossa igreja. Não se embriague com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Amém? Um homem só pode agir de forma impensada, como Efésios 5,17 falou, se ele não for cheio do Espírito Santo. Agora, um homem cheio do Espírito, ele não age de forma impensada, porque o Espírito guia ele. E sabe, é muito claro, porque no versículo seguinte ele diz assim: a maneira como você pode então se encher, não é primeiro se enchendo do Espírito. Qual é? Não se embriagar com vinho. A grande dificuldade nossa não é vir no culto e ser tomado pelo Espírito Santo. A grande dificuldade nossa é ser cheio do monte de coisa, do vinho que o mundo já embriagou. E quando você chega num culto, para você se encher é uma dificuldade, porque você tem que esvaziar primeiro. Porque você está cheio de porcaria. A gente está cheio de coisa. E o mandamento é: não se embriague com vinho, que é a confusão, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Há tantas coisas que tentam nos embriagar nesses dias, e a gente está sendo tomado por essas coisas para tirar o foco daquilo que é principal, que é encher do Espírito. Eu acho legal demais quando a gente trata a alma, e eu falei isso na semana passada. Eu acho legal quando a gente cuida do nosso corpo, do físico. Mas sabe, quando a gente consegue alinhar o Espírito na nossa vida, todas as outras coisas começam a entrar em ordem. As coisas começam a se ordenar, as coisas começam a ganhar forma. E antes de eu começar a pregar nessa noite, eu quero orar. Só um jeito de se encher do Espírito Santo. Efésios 5,19 ele diz: continue cantando salmos, hinos, cânticos espirituais, e fica cheio do Espírito, juntos em unidade. Ele não está falando de você sozinho em casa, ele está dizendo de você juntos, em unidade, em comunidade. Sabe, a gente não é religioso aqui nessa igreja o suficiente para dizer que o culto da ceia é o mais importante. Mas entristece meu coração, porque é no meio de uma comunidade onde a gente partilha o pão e come e bebe da ceia, e as pessoas não dão valor suficiente para isso. Ah, mas é só mais um culto. Não, era o culto onde a gente podia aqui estar junto, se encher do Espírito. Então, eu quero que você que veio, feche seus olhos e vamos nos encher do Espírito nesse momento um pouco. Vamos orar. O Lucas vai ministrar uma canção aqui. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu. Vamos repetir isso mais uma vez. Se você quiser ficar de joelho, de pé, sentado, como você quiser. Enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
Espírito, eu te peço nessa noite que o Senhor encha a nossa vida, Pai. Enche a minha vida. Enche-nos, Jesus, com tudo que o Senhor tem. Enche com teu poder, enche com a tua verdade. Espírito Santo, nós precisamos tanto do Senhor para alinhar a nossa vida. E as minhas mãos eu quero levantar. Ah, Espírito Santo, nós precisamos da tua condução nesse lugar. Nós precisamos do Senhor nos conduzindo, Pai, nessa noite. Meu coração. Conduza, Jesus, a nossa vida por completo, a começar pelo nosso espírito. E as minhas mãos eu quero levantar e em louvor, sim, Jesus, te adorar. Meu coração eu quero diante do teu altar. Ah, Jesus, faça um altar nesse lugar. Faça um altar aqui para o Senhor nessa noite. Faça um altar para o Senhor aqui nessa noite. Faça um altar para Ele. Enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua condução nessa noite. Obrigado, Jesus, porque o teu Espírito está aqui nesse lugar e habita nessa igreja. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está fazendo algo poderoso nesse lugar. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho. E de Jesus, eterno e sumo sacerdote, leva-me à sala pra te adorar, Senhor. Leva-me a leva-nos, Jesus, nesse lugar, Pai, pra te adorar, Senhor. Digno de honra e glória, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de honra, de glória. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, ah, Senhor. Outro igual a ti. Não
que grande és tu. Vamos terminar com isso. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não, não há outro, porque grande és tu. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não, não há outro igual a ti. Amém. Sabe, quando a gente vai começar a falar a respeito do Espírito, você pode estar achando que isso é só uma mera emoção de cantar, mas a gente está só obedecendo o que Efésios 5,19 diz: que no meio de vocês haja salmos, cânticos espirituais, para que a gente se conduza a ser tomado pelo Espírito Santo. E juntos, eu sei que a gente já fez um momento de adoração, mas agora, quando aquieta a nossa alma, quando aquieta o nosso espírito, a gente começa em unidade. Sabe, eu posso pedir agora para você e dizer: agora conduza você uma adoração para o Senhor. Comece a falar algumas palavras. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas, e vamos encher essa casa com a presença do Espírito e ser tomado pelo Espírito Santo. Porque nada do que eu posso dizer aqui de forma estudada pode ser maior do que você buscando a presença do Espírito e fluindo nesse ambiente. Então, flua nesse lugar. Que não seja um pastor pregando, mas seja você atraindo a presença do Espírito Santo nesse lugar, sabe? Comece a atrair a presença do Espírito. Você atrair a presença do Espírito. Você sendo tomado e dizendo: Senhor, não há outro, Tu és digno, grande és Tu. Se você tem um cântico espiritual, também cante. Ah, mas eu não sei cantar, pastor. Mas não importa, ninguém está esperando que você seja afinado. O Senhor está esperando a sua voz sair e você colocar e dizer: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Isso não é emocional. Eu não sei se você está entendendo, mas nos nossos últimos cultos a gente tem falado sobre oração, e depois hoje nós vamos falar sobre ser cheio do Espírito. E o Senhor já começou na semana passada. Nós somos tomados nesse lugar pela presença do Espírito, porque nós estamos falando a respeito do Espírito, a respeito de uma vida de oração. E é assim que nós vamos chegar nesse lugar. Andar no Espírito, zelar pela presença do Espírito. É isso. Então não tem como a gente falar a respeito do Espírito e ver o Espírito se movendo nesse lugar se a gente não começar orando, se a gente não zelar pela presença dEle. Não tem como ser cheio do Espírito Santo sem desejar ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus não vai te encher se você não quiser. Se você não quiser, está tudo bem. Você vai entrar e sair desse lugar e vai estar tudo certo. Mas nós precisamos ansiar, desejar, pedir até que Ele venha. Até que Ele venha. Sabe, as nossas orações mais simples, as nossas orações curtas, aquela que você ora no meio do caminho, a sua oração silenciosa, é um grande agito no céu quando você é alguém cheio do Espírito Santo. Sabe aquelas orações que a gente faz às vezes: ah, Deus, podia acontecer tal coisa, quando você está no meio de um caminho, ou quando você veio para a igreja. Eu fui viajar quinta-feira para Itajaí, eu falei: Deus, o Senhor sabe o que eu estou indo buscar lá naquele lugar. O Senhor sabe qual é a resposta que eu preciso. Eu falei: eu não vou falar nada. E todas as respostas foram respondidas através de uma oração simples, dentro de um ônibus, no meu coração. Então, se você é alguém que caminha com o Espírito, mesmo as suas orações mais simples, as orações que estão só dentro do seu coração, o silêncio, ele vai agitar o céu até te responder. Agora não adianta você fazer uma oração grande e fervorosa e pomposa para que os outros vejam. Orações grandes de homens que não são cheios do Espírito não abalam o céu. Não faz nada.
Agora as orações curtas de homens e mulheres cheias e tomadas pelo Espírito abalam os céus. Abala o céu. As estruturas são abaladas através de uma oração fervorosa. E quem você quer ser? Aquele que ora bonito, que ora alto, que faz uma oração extensa, para dizer que você é cheio do Espírito, mas não mexe nada? Ou você quer ser aquele que diz: Senhor, vem nesse lugar, e a presença de Deus começa a descer? Eu quero ser esse cara. Eu quero ser esse homem que está escondido dentro de um quarto orando, e quando aparece no público, ele fala: Senhor, vem. Ele não está falando de um Senhor distante, ele está falando de um amigo que ele conhece dentro de casa, e fala: Senhor, desce nesse lugar. Desce nesse lugar, Jesus. Será que o Senhor pode nos tomar com teu Espírito Santo? Será que o Senhor pode nos conduzir a ser guiado pelo teu Espírito Santo? Será, Senhor, que eu zelo tanto pela tua presença, e eu desejo tanto a tua presença, que o Senhor pode descer nesse lugar? Aonde estão os meus amigos que podem me ajudar a fazer isso? Aonde estão aqueles que têm orações curtas, mas poderosas no céu, porque andam com o Espírito de Deus? Onde estão? Eu não quero aqueles que vêm na igreja e dizem: olha como eu sou tomado. Eu quero saber o cara da segunda-feira que me diz: pastor, você não sabe o que aconteceu dentro da minha casa. O senhor não sabe do milagre que está acontecendo lá dentro. O senhor não sabe o que está acontecendo. O senhor não sabe. O Espírito desceu naquele lugar e eu fui cheio do Espírito. Ei, Jesus! A gente tem que vir para cá para ser tomado pelo Espírito e aprender a não desagradar o Espírito Santo de Deus na nossa condução diária, sabe? Você vem aqui, você é tomado, o Espírito fala: uau! Deixa eu contar uma coisa para você. Você cai, se ajoelha, grita, chora. Vou contar um segredo para você: o Espírito Santo não se impressiona com você. Ele não se impressiona com isso. Agora Ele quer saber se no outro dia, pela manhã, você disse: Espírito Santo, você pode andar comigo? Orações poderosas Espírito Santo, você pode andar comigo? Você quer uma oração mais poderosa do que essa? De você convidar amanhã pela manhã o Espírito Santo para fazer parte da sua vida? Você que deveria fazer a oração contrária e dizer assim: Espírito Santo, será que eu posso fazer parte do seu dia hoje? Andar no Espírito e amar a presença de Deus. Andar no Espírito e zelar pela presença de Deus, não desagradando Ele. Essa é a forma. Efésios 4, 30 ao 32, ele diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o zelo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão um dos outros, perdoando-se como Deus o perdoou em Cristo. Uau! A palavra não está só me ensinando a não entristecer o Espírito. Ele está dizendo assim: eu estou te ensinando como faz para não entristecer o Espírito. Ele está dizendo assim: olha, livre-se de toda amargura, porque isso me afasta de você. Livre-se de toda raiva, ira, das palavras ásperas, da calúnia e de todo tipo de maldade. Isso me afasta de você, Tiago. Quando você faz isso, eu não gosto. Quando você tem esse tipo de pensamento, eu não gosto. Eu não compactuo com essas coisas, Tiago. Aí você sente aquele pezinho, você fala assim: o Espírito não gosta dessas coisas. Sabe aquele amigo desagradável? O Espírito é um amigo que caminha com você.
E aí você fala, não, hoje eu estou sozinho, eu vou fazer o que eu quero, eu vou usar a roupa que eu quero, eu vou ficar com quem eu quero, eu vou falar o que eu quero, eu vou dizer o que eu quero, eu vou pensar o que eu quero, eu vou ter raiva de quem eu quiser, eu vou brigar com quem eu quiser. Não adianta você vir no culto aqui e dizer, eu quero ser cheio do Espírito. Não adianta. Pode até sentir um arrepio, e vai ser legal. E pode ser que esse seja o momento onde você vai ser transformado. Mas ele disse, em vez disso, sejam bondosos. Tenham compaixão um dos outros. Perdoem-se. Eita, coisa difícil, Jesus. Perdoar o irmão. Ele diz, como Deus o perdoou em Cristo. Aí você não tem mais desculpa. Aí não tem como. Aí acabou seus argumentos. Agora já era. Mas sabe, a gente é uma comunidade imperfeita. A gente é. Mas sabe de uma coisa que a gente está se tornando? Uma comunidade que ama a presença de Jesus. Eu estou me esforçando para isso. E eu sei que você também está se esforçando para isso. Odiar o pecado e amar a presença. Nós somos uma comunidade de imperfeitos, de improváveis. Você está falando com um pastor improvável. Então nós somos improváveis, mas a gente é amado por Jesus. E o que eu posso fazer por isso? Amar Ele, amar a presença dEle, buscar a santidade dEle, porque Ele ama a santidade. Ele está dizendo, olha, eu não gosto dessas coisas, mas eu gosto disso. O nosso amigo Espírito Santo, ele está dizendo o que ele gosta e o que ele não gosta. Se você diz, eu entristeço o Espírito porque eu não sei andar no Espírito. Não, a Bíblia está dizendo o que você tem que fazer. Só faz, cara. Mas eu não sou santo. Aproxime-se dele para se tornar santo. Aproxime-se dele. Você vai ser a resposta daquilo que você se aproxima. Você é. Tem uma tese que diz que você é mais ou menos o acúmulo das 5 pessoas que você anda. Por aí. Você é semelhante às pessoas que você anda. Se for 3, é melhor ainda. Porque se você se aproximar de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, você fala, Deus, eu sou o acúmulo de 3 pessoas que eu ando perto. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado. Vou caminhar com Jesus, vou andar com Ele. Vou caminhar com Jesus, vou me tornar semelhante a Ele. Vou zelar pela presença dEle e vou dar a devida importância pela presença dEle. Sabe? A gente vem num culto como esse, às vezes querendo ir embora. A gente não dá a devida importância da presença do Senhor. A gente precisa dar a devida importância do Senhor, da presença dEle. O Evangelho, a presença de Deus é para todo mundo. É para o pobre, é para o rico, é para o santo, é para o perdido. O que se acha santo, né? É para o pecador, é para o achado, é para o que está perdido, é para todo mundo. É para esse povo. É para o caminho dos imperfeitos mesmo, daqueles que são falhos. É esse que Jesus está chamando para andar de perto mesmo. É esse que Ele está dizendo, ora e seja cheio do Espírito. Para consertar andando cheio do Espírito. É esses que Jesus está chamando para perto. Mas como se faz para andar com a presença do Senhor, meu? Como que é? Como que é carregar a presença dEle? Como que é? Segundo Samuel 6, ele vai contar a história de Davi trazendo de novo a arca. Ele fala, vou trazer a arca de novo.
A arca estava com o povo, com os filisteus. E ele diz: eu vou trazer a arca de novo para Israel. Eu vou resgatar isso. Eu vou trazer de novo, ele está dizendo, eu vou trazer de novo a presença de Deus. Eu vou resgatar a presença. E no momento que ele começa a caminhar, e ele vai caminhando, e de repente, Uzá morre. Carregar a presença de Deus não é do jeito que você quer. Carregar a presença de Deus tem um estilo. Andar com Jesus tem a ver com o estilo de vida. Andar no Espírito é um estilo de vida. Não é você vir na igreja domingo após domingo. É um estilo de vida que você tem que mudar. Ele começa a mudar de dentro para fora. Você começa a ver as mudanças do Espírito na sua vida. Algumas pessoas olham para as outras e dizem: cara, esse cara é cheio do Espírito, velho. Eu lembro quando eu era adolescente, 14 anos de idade, meu maior sonho da minha vida era que alguém achasse que eu era diferente. Algumas pessoas já ouviram essa história e me perdoe por isso, mas eu preciso contar essa história porque eu sei. Quem nunca ouviu a minha história? Pronto, 2 eu já vou contar. Quando eu era adolescente, meu maior sonho era: eu quero que alguém algum dia me pare na rua e diga que você é diferente. Porque foi quando eu entendi que eu precisava ter uma vida com o Espírito e andar no Espírito e viver uma vida do Espírito. Eu falei: cara, se esses homens de Deus, eles têm alguma coisa, eu também quero esse negócio. Se as pessoas param ele na rua para orar, para isso, para aquilo, pode ser infantilidade, mas eu era infantil, gente, tinha 14 anos de idade, então releva essas coisas. E eu me lembro que um dia eu estava na escola, e aí um cara, não vou falar o nome dele porque vocês conhecem ele. Ele disse assim para mim: cara, você parece a minha avó. Poxa, eu tenho 14 anos de idade, 15. E ele falou que eu sou parecido com a avó dele. Sabe o que foi que ele disse? A minha avó é crente e ora. E eu dei um de assembleando: eita glória! Falei: nossa, é isso, cara? É isso? O Nando vai saber. Ele falava que a avó dele cantava assim: Jesus é a dose mais forte da minha vida. Você sabe quem é, né? Jesus era realmente a dose mais forte da minha vida. Eu queria andar no Espírito, cara. Eu queria me mover no Espírito. Eu queria me mover nos dons. A gente parou de se mover nos dons, meu. A gente parou de orar pelas pessoas. A gente parou de acreditar que Deus pode curar uma pessoa. A gente parou de orar porque a gente desacredita no poder da oração através do Espírito Santo. Nem você ora mais. Nem você consegue mais viver a sua vida no Espírito, quanto mais orar por alguém. Mas sabe, Davi, ele falou: tem um jeito, cara. Tem um jeito, eu quero trazer de novo a presença de Deus para esse lugar. Eu quero caminhar com a presença. Eu não quero governar Israel sem a presença de Deus. Não quero. Eu preciso da presença. Sabe, a gente às vezes precisa dizer que nós precisamos da presença. Você se acostumou, eu me acostumei a andar sem a presença de Deus. Eu me acostumei a andar sem a presença de Deus nas coisas que eu sei fazer, eu não peço mais. Eu sei. Olha como eu sou bom. Você não precisa da presença do Espírito. E um dia, eu lembro de um cara que me ensinou e ele disse assim: sabe quando você precisa comprar uma geladeira e você não tem dinheiro? O que você faz? Vamos, crente, responde, você faz o quê? Ora! E se você tiver dinheiro para comprar uma geladeira, você faz o quê? Compra, você não ora. A gente sabe andar sem a presença de Deus. A gente sabe. Mas Davi disse: no meu governo não. No meu governo não. Eu vou trazer a presença de novo. Eu vou zelar pela presença de novo. Eu vou fazer o que for preciso. E de repente, carregando, Uzá morre. E ele fala: uou,
Peraí, um cara tocou na arca e ele morreu. E agora, o que eu faço? Quem lembra da mensagem do ano passado que eu preguei? Hands off. Tire suas mãos e deixe o Espírito te ensinar como que faz. Se você ler 2 Samuel capítulo 6, você vai ver que um homem que queria de novo carregar a presença de Deus para Israel, zelar pela presença de novo, ele não podia tocar na presença. Talvez você vai entender errado a frase que eu vou usar agora, mas a presença de Deus é perigosa. Se você quiser usar a presença de Deus, ela é perigosa para a sua vida. Agora, se você quer zelar pela presença de Deus, como Davi queria. Davi talvez só não sabia, mas a intenção dele é: eu quero a presença. E ele não sabia que não podia tocar. Ele não sabia quem podia conduzir. E aí ele vai e ele pergunta: cara, não, é os levitas que podem carregar esse negócio. Não é qualquer um, Davi. Sabe quem são os levitas? Não são os que levitam. São os que adoram. E são os que adoram que podem carregar a presença de Deus. São os que adoram que podem carregar a presença de Deus. Não é o cara mais santo. Não é o cara que sabe mais. Não é o cara que tem mais dinheiro. Não é nem o cara que vai governar Israel quem vai carregar a presença. São os que adoram. É eles que vão entrar. É eles que vão andar com a presença. É eles que vão fazer e dizer: olha, nós vamos levar de novo a presença para Israel. Olha, nós vamos, quando eu for para o culto, eu sou um adorador na minha casa. Sou eu que vou atrair a presença de Deus para aquele lugar. Sou eu que vou para o meu trabalho e vou carregar a presença de Deus, porque eu zelo pela presença de Deus. O Senhor me estabeleceu como um sacerdote. Vai para Apocalipse e depois você lê sobre isso. Apocalipse 2, você vai ver. Nós somos feitos reis e sacerdotes a entrar num lugar de adoração. Então você pode carregar a arca. Você pode carregar a arca. Então, se há um método para carregar e para andar no Espírito e para carregar a presença de Deus, a resposta é adoração. Adoração é a resposta para andar na presença. E não murmuração. Não reclamação. Nada. Sabe, eu preciso ter um temor para carregar a presença de Deus. Eu preciso temer a presença de Deus. E é isso que tem mexido com o meu coração nesses dias. Eu tenho temor da presença. Eu não tenho medo. Eu tenho temor da presença de Deus. É bom que eu posso falar quase a mesma coisa que eu falei na semana passada, porque basicamente quem está aqui hoje não estava na semana passada. Eu preciso temer a presença de Deus. De que maneira eu vou temer? Porque se há uma maneira correta de carregar a presença, então eu preciso perguntar para quem é dono da presença como que eu levo. Eu preciso perguntar para Jesus: Jesus, como o Senhor quer que eu carregue a sua presença? Como o Senhor quer que eu ande no Espírito? A gente não pergunta essas coisas para Jesus. A gente não vive perguntando para Ele: Senhor, o que eu devo fazer? Como eu devo fazer? Como eu posso me tornar alguém cheio do Espírito, como a Tua palavra diz? Senhor, será que eu estou carregando do jeito errado? Será que eu tenho feito do meu jeito? Será que eu tenho feito de qualquer jeito? Será que eu não tenho dado a devida importância para a Tua presença? Será? Porque se a gente vai carregando do jeito errado, olha aqui, a presença pode gerar morte na sua vida.
Como assim, pastor? Uzá morreu. Então se eu chegar diante da presença do Senhor do jeito errado e querer usar a presença do Senhor, eu posso morrer? Sim. Mas Senhor, se eu me aproximar do jeito certo, com o coração humilde em adoração, o Senhor vai gerar vida em mim? Sim. O Senhor quer atrair a presença dEle para nós. Mas eu preciso dar a devida importância para ela. Eu preciso saber como carregar isso. Eu preciso de uma postura humilde para andar na presença do Espírito e saber que se Ele disser para mim, você precisa mudar o jeito que você está fazendo para carregar isso aí, eu tenho que ser humilde o suficiente para mudar. Você está disposto? Porque carregar a presença é para os dispostos, para os humildes. É quando eu realmente não me acho merecedor da presença dEle, é que Ele derrama a presença em mim. Quem como eu se acha não merecedor da presença de Deus? Cara, eu não mereço isso, mas Ele decidiu que sim, que Ele vai derramar sobre nós, Tainá. Ele vai fazer. Ele quer derramar, Ele quer que a gente carregue. Mas eu preciso dar a devida importância. Isso precisa ser a coisa mais importante. Isso precisa ser a coisa que eu mais quero na minha vida. A presença de Jesus. Andar no Espírito. A presença de Jesus precisa ser a coisa mais importante da minha vida. E muitos podem dizer que a presença é a coisa mais importante, mas a sua conduta não diz que é. O seu dia diz que não é. As suas atitudes, o que você fala, a maneira como você faz, que foi o texto que a gente leu de Efésios 4, 30 e 32, diz que não. Mas você diz que a sua boca é a coisa mais importante da minha vida. Mas daí você coloca até coisas lícitas e diz assim, não, mas são coisas lícitas. O meu casamento é o mais importante, o meu marido é o mais importante, a minha esposa é o mais importante, o meu filho é o mais importante, o meu trabalho é o mais importante. E são coisas boas. O meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, as minhas coisas, essas coisas são importantes. Mas ele está dizendo, não. Aquele que deseja mesmo e aquele que vai andar no Espírito vai ter que ter uma prioridade. É a minha vida nele. É minha presença. Sabe porque Davi estava cheio de dinheiro, cara. Dinheiro não era o que faltava para Davi. Ele vai governar Israel com dinheiro, com terras, com filhos, com mulher e ainda pega a mulher do outro. Miserável. Cara, tem tanta coisa que tem tempo de olhar na mulher do outro, cara. O outro que não tinha nada. Ele tinha tudo. Mas ele diz, não. A presença, eu quero. A ponto de Salmos 24, 27, 4 dizer, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias na casa do Senhor. Uma coisa. Ele entendeu o que era. Ele entendeu que para ele ser alguém cheio de Deus, do Espírito Santo de Deus, era necessário essas coisas. E todas as outras coisas são de volta, estão na nossa volta. E quando eu então entender e me posicionar nisso, de que a presença é a coisa mais importante, aí sim as coisas vão mudar na sua vida. Algumas pessoas falam, pastor, isso aqui nunca muda, isso nunca muda, porque você está tentando mudar a situação e não se encher do Espírito.
Porque você não dá o devido valor de que o Espírito te enchendo vai mudar a outra coisa. E aí você tenta mudar a outra coisa. É como se você estivesse enchendo um copo de água com ele furado. E você diz, eu tenho que botar mais água. Não botar mais água, tapar o furo. Que ele vai continuar, você vai enchendo, ele vai cair. Aí você fala, não, eu tenho que resolver a outra coisa. Eu falo, não, resolva o teu espírito. Ande no espírito. Ande no poder do Espírito. Ande sendo guiado pelo Espírito. Ande alguém sendo tomado pela presença de Deus. Zelando a presença de Deus. Zelando as coisas dele. As outras coisas, esquece. Sabe, quando você andar nesse lugar, as coisas vão mudar. E às vezes eu acho que eu estou dando a devida importância para a presença. Na verdade, eu só não tenho coragem de admitir que eu não estou. Eu estou tão distante. Isso não tem nada a ver com a presença de Deus. E sabe qual é a primeira pessoa que você culpa quando as coisas não dão certo? É Deus. Uau! Deus é o culpado de todas as coisas. E Ele está só dizendo, eu só queria que você desejasse a minha presença. Eu só queria que você andasse com a minha presença. Eu só queria que você andasse com o Espírito. Meu filho, não bota a culpa em mim. A gente não tem coragem de admitir que a gente não é cheio do Espírito. Não tem. E essa é a diferença, é o que eu quero com o que eu realmente sou. Eu quero ser cheio do Espírito, mas na verdade eu não sou. Eu quero o resultado de alguém que anda com o Espírito e caminha com ela, mas eu não quero o sacrifício que precisa ter para andar no Espírito. Eu quero ter meu estilo de vida. Mas na hora que eu estiver na igreja, eu quero ser aquela pessoa só para mostrar para os outros como eu oro e alguém é curado. Ah, quando eu orei, nossa, chega a me dar uma agonia quando alguém fala assim para mim, pastor, quando eu orei o negócio aconteceu. Vai para trás, irmão. Quando eu botei minha mão. Não vou nem te falar de outra coisa. Alguém que anda com o Espírito, se move no Espírito, e as coisas fluem. Ele não precisa nem dizer que ele fez. Se alguém viu, tudo bem. Se não viu, tá bom, tudo bem também. Aí isso aqui é o resultado de alguém que anda com o Espírito. Sabe, tem alguns caras que eu falo, cara, um dia, quem sabe, pode ser, talvez, eu consiga pelo menos um dia do que esse cara vive. Aí quando você lê, tem um livro de 400, eu sei exatamente porque eu li, gente, 432 páginas, chamado Andar no Espírito, Andar no Poder. Alguém já viu esse livro? Andar no Espírito, Andar no Poder. Leia, eu tenho, se você quiser, eu te empresto. Andar no Espírito, Andar no Poder. Um cara que quando se converteu e entendeu que precisava andar no Espírito, chamado Dave Robertson. Sabe por quantas horas quando esse cara se converteu e foi batizado no Espírito Santo e falar em línguas, sabe quantas horas esse cara passava orando em línguas? De 8 a 12 horas por dia. Aí você vai ver a história do Dave Robertson. Quando ele fazia orações curtas, o céu se abalava. Sabe por quê? Porque ele andava com o Espírito. Aí você quer orar 5 minutos e quer vir gritar aqui no meio do culto e dar uma ordem para Deus, você vai fazer agora. Tem problema? Não. Mas quem não tem intimidade não tem autoridade. Quem não tem intimidade não tem autoridade. Sabe por que eu posso falar que eu amo a Gil depois de 18 anos? Porque eu tenho intimidade com ela. E eu tenho autoridade para dizer que eu amo e estou casado com ela. Quem não tem intimidade não tem autoridade do Espírito. Ninguém quer o sacrifício.
Porque Abraão, quando foi chamado por Deus, foi tocado pelo Senhor, Abraão pediu o filho dele. Deus pediu o filho dele. Quando Jacó foi tocado pelo Senhor, a coxa dele foi praticamente destruída. Quando Davi foi encorajado pelo Espírito do Senhor a fazer as coisas, ele teve que derrotar gigantes. Por que você acha que com você vai ser diferente? Por que você acha que andar no Espírito com você vai ser só coisas boas e tranquilas? Andar no Espírito te leva para um lugar de desafio para viver a espiritualidade de Deus no natural. Viver no Espírito é você viver de forma espiritual as coisas naturais. Vocês viram que eu postei essa semana que meu carro quebrou? E eu falei, gente, não foi o diabo, foi a vida. Acontece. O carro do pastor também estoura o cabo da marcha. E também tem que ir para o conserto. E ele também tem que pagar o conserto. E ele também tem que isso. E ele também tem que aquilo. Mas Deus é bom. Porque espiritualmente eu vivo no mundo natural. E essas coisas não interferem na minha vida no Espírito. Vai saber se Deus não queria que eu não viajasse mesmo de carro. Se eu quiser espiritualizar, não. Deus me livrou de um acidente. Eu nem sei, gente, se Ele me livrou ou não. Mas se você precisa espiritualizar, amém. Deus me livrou de um acidente, de eu ir de carro, viajar, e viajei de ônibus. Aí você... agora que eu estava vivendo no Espírito, as coisas começam a acontecer de ruim. É isso aí. E aí, qual vai ser a tua resposta da vida do Espírito depois dessas coisas? Vou parar de orar, não quero mais essa presença de Deus. Mas esses são os sacrifícios de carregar a presença de Deus. Nem tudo é perfeito, mas o Senhor está te aperfeiçoando para ser santo e obediente nessas coisas. Porque essa é a vida do Espírito, te levar a viver uma vida de santidade e obediente. Porque sem santidade é impossível ver a Deus. O Senhor nos leva para esse lugar. Ele atrai o imperfeito, como a gente falou aqui. Nossa igreja é uma igreja de pessoas imperfeitas. Mas Ele te aproxima para a mudança. Quem está sendo transformado pela presença do Senhor? Dia após dia, de glória em glória. De glória em glória. Mas tem algo, e eu tenho lido num livro, e eu quero também que você leia esse livro chamado Não é Negócio, é Pessoal, do Bob Sorge. Te empresto também, assim que eu acabar. Leia para você crescer no Espírito, crescer nas coisas da palavra. Sabe, se tem uma coisa que alguém que é cheio do Espírito Santo deseja ser, é o que João Batista foi, chamado amigo do noivo. Amigo do noivo. Cara, que isso, pastor? Você sabe que a gente é uma noiva, né? Vocês já viram aquele meme? É noiva e exército, né? E o cara vestido de noiva com uma arma na mão, assim, ó. Nós somos a noiva de Cristo e o exército também. Talvez a maior coisa que você possa ser quando você for andar no Espírito seja ser amigo do noivo, amigo de Jesus. Às vezes a gente quer ser útil no Evangelho, a gente quer ser útil para a igreja, a gente quer ser tudo, mas a gente não quer ser amigo de Jesus. Você quer fazer um monte de coisa, mas você não quer ser amigo dele. Você não quer apresentar Jesus, você quer casar com a igreja. Pastor, precisar de mim, eu estou aí, hein? Ó, eu varro, pinto, lavo. Se você faz isso, fala comigo também. Estão precisando, né, Ju? Faz tudo, pastor. Sabe? Mas e aí, você é amigo de Jesus, cara? Você é amigo de Jesus, Kaique? Você sabe o que Ele quer, cara? Você sabe o que Ele quer com a tua vida? Você sabe o que Ele quer com a igreja? A
gente tem dificuldade de apresentar Jesus e andar na presença, porque a gente quer um monte de coisa. A gente está preso nas nossas ocupações e fazendo as coisas, e esquece de ser cheio do Espírito, esquece de buscar as coisas dele. E aí você está se casando com a igreja e esquecendo do noivo. E é a presença do noivo que é importante. É a presença de Jesus que é importante. É a presença do Espírito que é importante. Eu quero ser amigo dele. E falar, ó, Jesus, sabe essa noiva daqui? O que o Senhor quer fazer com ela? Ah, Tiago, eu quero fazer tal coisa. Ok. Jesus, eu vou fazer, tá? Eu quero ser amigo dele. Eu sou amigo de vocês. Eu gosto de vocês. Eu acho legal. Se vocês quiserem até me chamar para sair para comer, eu vou. Pode ser salada com ovo e frango, para o gordinho emagrecer. Campanha, pastor não é mais gordinho. Amém? Ó, a Cíntia ficou feliz lá atrás. Eu tô vendo, Cíntia, você daqui. Tô te vendo. Eu tô chegando lá, gente. Estou me distanciando dos 100. Glória a Deus, aleluia. Esse púlpito não vai ter mais perigo de cair. Mas o amigo do noivo não pode se distrair com essas coisas daqui, cara. Eu tenho que continuar ainda me enchendo do Espírito. Eu tenho que continuar atento nas coisas que Ele está falando. Eu não posso me distrair, eu tenho que me preparar, eu tenho que me capacitar, eu tenho que ser cheio do Espírito. E a gente acaba gastando tanto tempo com muita coisa e a gente não consegue desfrutar da presença. A gente vem para o culto e fica preocupado com um monte de coisa. Meu Deus, está calor, meu Deus, será que eu levanto a mão? Será que eu pulo? Será que... E a presença, cara, está onde? Como que é que eu consigo entrar nesse lugar da presença de Deus? Como que é que eu chego nesse lugar e eu posso ser tomado pelo Espírito? Quando a gente não se importar mais com tanta coisa, é legal, cara. Pô, a gente está ficando bonito, né? Na foto a gente fica bem bonito. Até eu tenho ficado bonito na foto, gente. Com essa luz, com esse telão. Agora nós temos uma música legal. Vocês acham que o Lucas está só fazendo um fundo musical? Quem lembra do Richard Clayderman, né? Quando a gente era criança. Para quem não sabe, meu pai é tecladista, gente. Meu pai ficava tocando Richard Clayderman quando eu era criança, assim. Quem conhece Richard Clayderman, meu? Ó, 40, 40, 50, 50, 50. Só os caras velhos. Kennedy. O cara do saxofone. Gente, não toque saxofone perto de mim, eu odeio. Me dá uma tristeza, parece que vem um espírito de depressão em mim, assim, quando eu escuto saxofone. Não gosto, cara. Eu acho que eu preciso ser curado, né? Se tem um saxofonista aí... Você gosta de saxofone, gente? Gosta? Deus é mais. Vocês são velhos. Escutar Kennedy em casa. Vocês ficam me distraindo. Não se distraia da presença de Deus. A gente precisa então parar dessas coisas. Vocês já ouviram falar o que é o eunuco do rei? O eunuco do rei é a mesma coisa que o amigo do noivo. Sabe o que era um homem eunuco? Era aquele que não desejava, não tinha prazer de forma sexual. E o eunuco era separado pelo rei para cuidar da sua noiva. E ele deixava, o eunuco ficava com a noiva do rei. Ele penteava talvez o cabelo dela, ajudava ela a dar banho, a cuidar. E sabe, o noivo não ficava preocupado que o eunuco iria trair ele com ela. Sabe por quê? Porque o eunuco estava preocupado com as coisas do rei. E isso é ser amigo do noivo.
eu estou aqui, mas eu desejo mais a presença e o meu Senhor do que qualquer outra coisa. Eu quero saber o que Ele tem. Eu quero saber qual é o desejo dEle. Eu quero conhecer o coração dEle. Eu quero andar na presença dEle. Eu quero fazer as coisas que Ele tem me guiado a fazer. E eu não vou me distrair com essas coisas. E quando você se torna cheio do Espírito, você quer fazer algo, é natural. Mas você precisa agradar o noivo e estar com Ele. E isso te habilita a continuar sendo cheio do Espírito Santo. Lembra? Carregar a presença do jeito correto. O problema não é você servir demais dentro da igreja. O problema é você servir sem desejar o noivo e a presença dele. O problema não é você ser um servo útil. O problema é você ser alguém vazio querendo servir alguma coisa. A presença é a coisa mais importante. Vocês já estão cheios de me ouvir? Obrigado, Kaique. Eu paguei 10 para ele falar que não. No próximo, 5 pila, que é o que eu tenho. Você já viu alguém cheio do Espírito Santo vivendo em tédio, cara? Agora, aí você fala assim: não, mas eu já vi alguém. Eu não estou falando a respeito de ser viciado em buscar uma novidade todo dia. Porque 1 João 2,7 vai dizer que ele fala assim: eu não vim falar para vocês algo novo. Eu vim de novo para vocês anunciar aquilo que eu já anunciei uma vez, que é o Evangelho de Cristo. Ele fala: não vim dizer uma coisa nova. E sabe, às vezes a gente é viciado em dizer assim: cara, para eu viver algo do Espírito, se o Espírito está se movimentando, ele tem que ter falado uma coisa nova. Não. Ele tem que te lembrar da coisa que ele já te falou uma vez. E se ele já falou com você uma vez, tá bom. E você continua sendo cheio do Espírito Santo para fazer aquilo que ele já te falou uma vez e para andar do jeito que ele já te falou para andar. Aí você fala: não, mas tem que ter uma nova palavra, um novo revelamento. Se não falar, não. É a simplicidade. João está dizendo: não fique viciado em toda vez. Não fica viciado. E seria muito bom se algo acontecesse como da semana passada. Não tem problema, a gente vai ser cheio do Espírito Santo. Mas estou te dizendo que se não acontecer exatamente o que aconteceu na semana passada, ainda assim, o Senhor está nos direcionando a andar no Espírito, andar com Ele. Então eu não posso me viciar. Não aconteceu como semana passada. Hoje o Espírito não veio. Na semana passada foi que ele veio. Vou embora dessa igreja agora. Eu não preciso de coisa nova. Eu não preciso de uma movimentação externa. Eu preciso corresponder e permanecer no que ele falou e no que ele faz para quem vive com o Espírito. E é isso que é novidade todos os dias. É ele renovar todos os dias dizendo que você é um cara cheio do Espírito Santo. Que você está sendo moldado no seu caráter. Que Gálatas 5 tem feito diferença na sua vida. Você não é mais fruto da carne, você é fruto do Espírito. Que no momento que você ia xingar o irmão, você abençoou ele. É isso. É o mesmo Evangelho. Eu não preciso de uma movimentação externa para dizer que eu sou cheio do Espírito Santo. E é legal quando ele vem, e ele vai vir, se todo domingo ele vier, e eu quero que ele venha todo domingo e faça algo poderoso, e que a gente sinta aquele arrepio. Se for preciso a gente cair no chão, mas se cair no chão for a única coisa, se ajoelhar aqui e chorar for a única coisa, e o seu caráter não mudar, o Espírito não está habitando em você. É disso que eu estou falando. Se o seu caráter não mudar, você não anda com o Espírito. Ah, mas é porque eu sou assim, pastor. É nada, você é um miserável que não quer deixar o Espírito tocar em você.
Você não quer deixar o Espírito tocar em você. E é por isso que você fica cansado, desanimado, procurando alguma coisa externa para te movimentar, para dizer: nossa, uau, fui renovado no Espírito, fui naquela conferência, meu Deus, o Espírito desceu. Você não sabe, eu voei. Mudou o caráter? Não? Então não vamos. Então foi legal, mas né? Ah, pastor, teve um fogo. Ah, você não sabe. O rio de Deus desceu, nós nadamos de costa, pulamos do trampolim. É? E o teu caráter? Mudou? Não. Então, pode ser que algumas pessoas que tenham nadado de costa, mergulhado no trampolim, pode ser que algumas pessoas tenham tido uma experiência e tenha mudado. Mas você não. Vocês estão me entendendo? Andar no Espírito é muito mais do que um movimento de falar em línguas, de ver algumas coisas sobrenaturais. Eu gosto. A nossa igreja é chamada Ação do Espírito. Não é por acaso. Mas eu quero que o Espírito transforme a sua vida. A vida com o Espírito, e eu já estou terminando por aqui, é uma vida de novidade quando diz em João 3,8, que diz assim: o vento sopra para onde quer, vem da onde quer. A gente não sabe de que lado ele vem, de que lado ele vai, mas todo aquele que é guiado pelo Espírito é conduzido por esse vento. Eu não sei para que lado que ele vai. Eu estava lá em Santa Catarina, em Itajaí, na quinta-feira, e quando eu estava indo, um casal de Brusque falou assim: Tiago, eu quero te conhecer. Falei: nem sei quem você é, mas se o Espírito está te conduzindo a me conhecer, tudo bem. E eles falaram: fiquei sabendo a respeito da casa, do projeto de vocês, e eu quero te conhecer, eu quero que você fale a respeito disso. Deus, o Senhor me levou até lá, para Itajaí, que é do lado de Brusque. É para isso que o Senhor quer? Lá vou eu. Aí fico até meia-noite lá com eles num lugar, orando com eles, com esse casal, que me constrangeu. Fui falar da casa e eles falaram: nós adotamos 3. Falei: então me ensina então. Eles falaram: não, pastor, ensina você a gente tem um coração, a gente quer fazer alguma coisa. O Espírito que me guia me levou até aquele lugar. O mesmo Espírito que conduz aquele casal trouxe eles para perto de mim. O mesmo Espírito que me conduziu para aquele lugar me fez dar algumas palavras para eles. É improvável às vezes as coisas acontecerem, é movimento, e você precisa estar atento para onde o Espírito quer te levar e o que você tem que fazer. É óbvio que tem ordem, tem decência nas coisas. Você não vai ficar aí igual um louco achando que Deus mandou. Não, é com ordem o negócio. Mas a melhor coisa que a gente pode fazer é andar no Espírito, ser guiado por Ele. A melhor coisa que a gente pode fazer é ser surpreendido por Ele todos os dias e ser cheio do Espírito Santo. Sabe, hoje a gente precisa zelar pela presença dEle. A gente precisa amar mais ainda a presença dEle. A gente precisa desejar isso mais. A gente precisa aprender a carregar a presença e não deixar ela para trás quando estamos fazendo tudo do nosso jeito. A gente precisa aprender com usar e dizer: não é do meu jeito. Se for do meu jeito eu vou morrer. Não dá, eu vou ter que perguntar para o Senhor como é que faz isso daqui. Mas tem um jeito fácil de andar com Jesus, que é perguntar para Ele, porque Ele fala. Gente, o Espírito de Deus ainda fala. Eu vou falar mais uma vez: o Espírito Santo de Deus ainda fala e conduz o seu povo. Não é um pastor que conduz, não é um líder que conduz, não é o seu jeito, não é seu patrão, não é sua empresa. É o Espírito que ainda conduz a minha vida e a sua vida.
Ele ainda está no controle de todas as coisas, e Ele não perdeu o controle de nada. Você só precisa entregar de novo o controle para Ele, dizer: ó, toma o controle, que eu não sei como é que faz para carregar esse negócio aqui. Eu quero até andar com você, mas eu não sei como faz para carregar. Me ajuda. Ele vai te ensinar. E não é fazendo coisas, é estando com Ele. É estando com Jesus. É escolhendo a boa parte. A boa parte é estar com Ele. É ser santo e obediente, desde as pequenas coisas até as grandes. O Senhor só vai te conduzir a viver coisas grandes quando você obedecer as pequenas. Sabe, o Senhor só vai fazer você orar por alguém para ser curado, sei lá, de uma cadeira de roda, quando você acreditar que Ele pode curar uma dor de cabeça e você começar a orar. Tem a frase de um amigo que ele diz assim: só faz gol quem chuta pro gol, cara. Tá aqui os jogadores, não é? Como é que faz gol, cara, se não chutar pro gol? Só vive no Espírito quem vive no Espírito, cara. Só experimenta uma cura quem ora por alguém para ser curado. Só vive milagres de Jesus quem precisa e ora para viver milagres de Jesus. O Du falou algo que estava queimando no coração dele no dia do velório da avó da Lô, não foi? Você falou: cara, eu queria ir lá e botar a mão e orar para ela ressuscitar, cara. Andar no Espírito, cara. Ter tanta autoridade de dizer: ei, levanta. Desculpa usar, mas eu fui no velório nessa semana e o meu espírito, eu não coloquei a mão, eu falei: Espírito, se o Senhor quiser, o Senhor pode ressuscitar. Se eu tinha fé suficiente para que uma pessoa ressuscite, eu não sei. Mas pelo menos eu estava alimentando minha fé e dizer: eu orei. A minha oração curta, do meu jeito, o Senhor pode fazer alguma coisa, sou teu amigo, Jesus. E se Ele ressuscitasse, ninguém nem ia saber que tinha sido eu que orei. Porque não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Mas a gente precisa começar a ter coragem de andar no Espírito, andar na presença do Senhor, andar carregando a presença do Senhor e dizer: ei, ó, sabe? Andar na presença, andar na presença. Ah, pastor, mas eu já orei por 10 e nunca aconteceu nada. Que bom. Jesus está alimentando a sua fé. Como, pastor, alimentando minha fé? Ele está te ensinando que você pode orar até que Ele queira fazer. Eu já dei esse exemplo. Eu uso 8 graus de óculos. E eu já fui sem óculos para a escola, no meu ensino médio, dizendo: se o Senhor quiser me curar, hoje eu vou enxergar. Eu não enxerguei nada naquele dia, não. Eu não enxerguei o ônibus para pegar o ônibus. Meu pai me ensinou uma técnica que era assim: fica olhando assim, se você não enxergar, você foca. Quando eu vi os ônibus, ele já tinha passado. Parou um ônibus na minha frente, ninguém desceu, ninguém subiu. E eu entrei no ônibus, eu olhei na plaquinha assim: é esse, vamos embora. Fui curado? Não fui curado, mas eu alimentei minha fé de que o Espírito Santo pode me curar. O Espírito Santo pode te curar nessa noite. O Espírito Santo pode mudar a sua realidade do seu passado completamente. Você pode decidir mudar a sua vida andando no Espírito hoje. Você pode. Ah, pastor, eu sou pecador, cara. Eu sou o cara mais imperfeito do mundo. É você mesmo que Jesus está chamando para andar com Ele, para mudar as coisas. É você. Ele quer mudar é a sua realidade, cara. Ele quer mudar é a sua percepção a respeito de ser cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Carregue a presença de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Vamos ficar de pé, vamos orar. O Senhor quer te ensinar a andar no Espírito. O Senhor está te chamando para ser cheio do Espírito Santo dele.
E sabe, eu anotei uma das últimas frases aqui para falar para vocês. Alguém precisa ouvir isso. Não faça mais as suas escolhas. Deixa o Espírito te guiar. Antes de tomar qualquer decisão, alguém precisa ouvir isso. Pergunte ao Espírito se é Ele que está te conduzindo e te guiando para esse lugar. Deixa o Espírito Santo te conduzir nessa noite. Quem quer andar no Espírito? Quem quer desejar mais a presença do Senhor? Feche seus olhos e, se você quiser, coloque a mão no seu coração. Enquanto o Lucas ministra uma canção, se você quiser vir aqui na frente rapidinho, nós vamos fazer esse momento de oração por você. Se você deseja mais e zelar pela presença do Senhor, sai do seu lugar, vem aqui na frente, se coloque nesse lugar de submissão e humildade, dizendo: Senhor, eu não aprendi ainda a zelar pela Tua presença. Eu preciso andar no Espírito ainda mais. Senhor, eu tenho pouca fé, eu não consigo esse negócio, andar no Espírito é muito difícil para mim. Ser guiado pelo Espírito, quando eu fui impulsionado pela minha própria carne. Não, eu tenho que aprender a andar no Espírito, eu tenho que ser conduzido. O Senhor te ama, meu irmão, e quer te conduzir uma vida no Espírito. Se puder apagar as luzes, pode apagar enquanto nós oramos aqui, por favor. O Espírito quer te conduzir para esse lugar. O Lucas vai cantar uma canção e você já pode ir orando ao Senhor e colocando diante dele talvez as suas maiores dificuldades em viver no Espírito, em dizer: Senhor, eu não sei mais como é esse negócio, mas existe uma maneira correta de conduzir e carregar a presença, existe, e é a adoração. Senhor, mas eu não sou mais um adorador, o meu coração não adora mais, eu tenho que aprender. Esquece um pouco dos seus dilemas externos, das coisas, dos seus problemas, porque quando você alinhar o seu espírito, essas coisas vão ser conduzidas pelo Espírito também. Então esquece. Você só precisa de uma coisa, meu irmão, uma coisa: adorar ao Senhor. É a maneira como você carrega a presença dEle. É assim. A maneira como você carrega a presença de Deus é em adoração. Aprenda a adorar de novo, aprenda a adorar de novo, aprenda a carregar a presença do Senhor. Se você nunca mais conseguiu orar ao Senhor, ou nunca mais conseguiu ser cheio do Espírito, eu libero o fogo sobre você agora. Se você falava em línguas, se você fala em línguas, comece a falar de novo, comece a ser conduzido pelo Espírito Santo a viver essas coisas. Sabe, nós temos uma arma em oração, que é a oração em línguas. Utilize dessas coisas para se tornar cheio do Espírito. Utilize dessa arma que é a oração em línguas. Você pode se tornar cheio do Espírito nesse lugar. Esqueça um pouco, meu irmão, eu nasci na presbiteriana, eu deveria ser só um tradicional que não acredita nessas coisas, mas eu fui tocado profundamente. E eu sei, essas coisas são reais, mudam a nossa vida. Não é uma experiência só emocional, é você se esvaziar das coisas que estão te embriagando e se encher do Espírito de Deus. Senhor, enquanto os nossos irmãos são cheios do Espírito, o Senhor começa a alinhar todas as coisas. O Senhor começa a alinhar tudo. Então busque o Espírito. Busque o Espírito de Deus nesse lugar. Busque o fogo de Deus. Busque ser cheio do Espírito, cheio do fruto do Espírito. Deus, nós liberamos o fruto do Teu Espírito nesse lugar. O fruto do Teu Espírito, a mudança de caráter, em nome de Jesus.
Toca o nosso caráter, Jesus, nessa noite. Há fogo em teus olhos, e há fogo em teus... Recataieva soque anda lava lava seria anda lava lava. E enquanto contemplamos, Roquete anda lava soque anda lava suri anda lava. nosso coração Roye anda lava caço e andará. Seja cheio, 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 cheio do Espírito. Cheio do Espírito. e há fogo em teu ser. E enquanto contemplamos, Nosso coração. nosso coração queima. Sim. E há Nós amamos a tua presença, Jesus. Nós amamos o teu Espírito Santo. Nós amamos ser guiado pelo teu Espírito, Senhor. Nós amamos a tua condução, Espírito Santo. quando contemplamos, Então, Espírito de Deus, nos lidere, nos guie. Senhor, que o Senhor seja a nossa condução. Olhamos. Dá. Olhamos para ti, fixamente, incessantemente. Olhamos para ti, fixamente, incessantemente. Olhamos para... Esse é o momento de você ser cheio do Espírito. Espírito, sopra o teu fogo nesse lugar, Jesus. Conduza, Jesus, essa igreja. Conduza a nossa vida a ser guiado diariamente nas coisas cotidianas. As coisas cotidianas. Nós queremos ser conduzidos pelo teu Espírito. Ajuda o teu povo a ser liderado pelo teu Espírito. incessantemente Olhamos para ti, fixamente e incessantemente olhamos. para... Olhe para Ele, olhe para o Espírito de Deus, olhe para o Espírito Santo de Deus e comece a ser tocado e cheio do Espírito, cheio do Espírito. Seja curado agora, seja livre agora, seja curado, seja curado, seja curado. Seja livre, incessantemente e há fogo em seus olhos. Vá primeiro no fogo. Há fogo em seu ser. Deixa o fogo de Deus passar na sua vida. e há fogo em teus olhos. Quando você for cheio do Espírito, quando o Espírito te conduzir em todas as coisas, as suas dificuldades não serão mais dificuldades, porque você vai ser liderado e conduzido e guiado por aquele que sabe todas as coisas. Quando o Espírito Santo, você for cheio dele, ele vai te ensinar a ser um adorador. Ele vai te ensinar de novo a ser um adorador.
Eu sinto que tem algumas pessoas que estão com dificuldade de novo em adorar ao Senhor. Eu quero orar agora, Jesus, para que haja liberdade no Teu Espírito. Que o Teu Espírito nos ensine a adorar, Pai. Que o Senhor nos ensine a adorar, Jesus. A chave para você ser conduzido e carregar a presença de Deus é a adoração. A chave para você ser e carregar a presença de Deus é a adoração. Essa é a chave. A chave é a adoração. 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 Você vai ser tomado pelo Espírito Santo nos próximos dias aqui, nos cultos, em casa, na sala de oração, no seu trabalho. O Espírito Santo vai começar a te conduzir.